Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Câmara aprova 6 requerimentos de informações oficiais. Em um dos pedidos, Denilson Pichitelli pergunta sobre o pagamento de funções gratificadas. Na entrevista do dia, vereador Dr. Alceu fala sobre o projeto que estabelece critérios para a concessão de homenagens. Hoje é quarta-feira, 14 de agosto de 2019. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, Suzy, boa tarde e boa tarde também a todos que nos acompanham aqui pelo Rádio Câmara Online. E durante a 23ª sessão ordinária do ano, realizada na última segunda-feira, os vereadores de Araçatuba aprovaram 6 requerimentos de informações oficiais. Um dos pedidos é de autoria do vereador Denilson Pichitelli e tem como tema o pagamento de gratificações aos servidores municipais. Presidente do Cisema, o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba, o vereador Denilson Pichitelli pergunta ao prefeito quanto foi gasto pelo Executivo com o pagamento de funções gratificadas no mês de julho. O vereador também pede a relação dos servidores beneficiados, suas atribuições e locais de prestação dos serviços. E o vereador Arlindo Araújo propôs os outros 5 requerimentos de informações oficiais que foram aprovados pelo plenário nesta semana. A quantidade e a manutenção das academias ao ar livre existentes na cidade e o prazo para a regulamentação da lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício são algumas das perguntas dessas solicitações. Arlindo Araújo também quer saber o valor repassado à administração pelo PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Se o Conselho Municipal de Assistência Social está avaliando a liberação de subvenções ou auxílios para entidades. E qual a previsão para que a UPA do Jardim Umuarama se transforme em UBS, Unidade Básica de Saúde. Os questionamentos foram encaminhados ao Executivo, que terá 15 dias para respondê-los. Rádio Câmara Online. E o vereador Dr. Alceu é o entrevistado da edição desta quarta-feira do Rádio Câmara Online. Vamos acompanhar a entrevista que foi concedida ao repórter João de Paula. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Olá, vereador Dr. Alceu, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara, agora no formato online, transmitido também pelo nosso canal no YouTube. Ou seja, vereador, Sim. Estamos sendo observados Que e bom. ouvidos. Olá, João, tudo bom? Beleza. Então, É um prazer estar aqui. Beleza, vereador. Uma das matérias aprovadas pelos vereadores nessa última segunda-feira, dia 22, ou melhor, dia 12, durante a 23ª sessão ordinária do ano, impede a denominação de espaços públicos e a concessão de honrarias a pessoas condenadas por ato de improbidade administrativa, entre outros crimes. Vale destacar que essa proposta, que foi aprovada em plenário, foi apresentada pelo senhor e pela vereadora Tiesa. Vamos lá, na prática, qual o objetivo desse projeto? Na verdade, existem outros projetos, também outras já leis aprovadas com o mesmo intuito, que é fazer com que pessoas condenadas não sejam homenageadas pela nossa Câmara Municipal. Então, nós vamos até procurar fazer uma compilação de leis futuramente para que possamos ter leis já certas para cada assunto. Nós já estamos providenciando isso. O intuito desta última lei que nós aprovamos ontem foi a questão principalmente das certidões, porque na lei anterior ela não teria especificado quais certidões seriam necessárias para que houvesse a propositura de homenagens, né? Então abria um leque de várias certidões que tornava meio impossível, dificultoso arrumar certidões, inclusive de outros estados, de outras cidades. E nós deixamos claro que as certidões são na área criminal, na residência do homenageado. Então, o homenageado reside em Araçatuba, é um exemplo, e nós precisamos de buscar certidões na esfera estadual e federal no âmbito da residência, que seria Araçatuba, né? Para não abrir aquele leque, você não sabe nem que certidões que tem que ser, né? E deixamos também claro que colocamos as homenagens, os nomes de ruas e os títulos de cidadão araçatubense e também a medalha do 9 de julho.
Nós deixamos claro nesse projeto. São as honrarias máximas concedidas às pessoas, né? Que prestam relevantes serviços prestados à comunidade. Sim. Então, nós colocamos já, discriminamos quais eram essas honrarias, né? E também deixamos claro o tipo de certidões que são necessárias. E a questão porque na questão das honrarias, nós não colocamos o voto de aplauso. Porque o voto de aplauso ele é mais corriqueiro. E quase todas as vezes é importante também que nós façamos esses votos de aplauso, porque o voto de aplauso ele não está aplaudindo uma pessoa, e sim um ato feito por essa pessoa, uma ação. Então, se a pessoa não for merecedor, porque a gente está homenageando uma ação feita por alguém. Okay. No voto de aplauso seria mais nessa questão. Então, ele está fora do projeto. Ficou fora a questão do voto de aplauso, porque sempre tem voto de aplauso. E o aplauso também é importante, que traz mais o público, o cidadão, para dentro da Câmara, para conhecimento, né, para visitar. Então, isso é muito importante. E tem uma diferença também que é bastante singular, bastante simples, né? Quando você denomina um espaço público, né? Na verdade, um espaço público, ou você concede uma honraria, ela tem um status permanente de homenagem, né? Ao ponto que não menos diferente, não menos importante, o voto de aplauso se refere a uma ação que tem começo, meio e fim, não é verdade? Sim, por exemplo, se você dá o nome de uma praça ou uma rua, vai ficar perpétuo. Aquilo lá vai se perpetuar por anos e anos, né, para sempre. E o voto de aplauso, se alguém, por exemplo, não for... Uma ação quase instantânea, talvez. Sim, se alguém não for merecedor e alguém souber de alguma coisa, algum vereador vai se pronunciar no momento e vai se posicionar contrário também, né? Então, eu acho que não é o caso do voto de aplauso, mas no caso de nome de rua, dos logradouros públicos e nessas honrarias seria necessário. Agora vamos falar de infraestrutura urbana. Sim. Na semana passada, o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, assinou um contrato de empréstimo no valor de 26 milhões de reais com a Caixa Econômica Federal para viabilizar obras importantes de infraestrutura aqui no município. Há algum serviço desse do qual o senhor tenha sido o senhor tenha feito uma indicação para que a obra seja viabilizada? O senhor acompanhou isso de que maneira? Sim, desde o primeiro dia de nossa gestão aqui na Câmara, eu fui procurado, a princípio, pelo senhor Zumiro Sammartino, estou dizendo o nome dele aqui, que ele queria resolver uma questão do multishop. E ele se propôs a fazer alguma atividade na cidade, ou construir alguma coisa para que pudesse resolver a questão que ele está ocupando um pedaço de espaço público, acho que 157 metros quadrados. Daí então, nós começamos a procurar e falar com o prefeito e chegamos à conclusão da Avenida 2 de Dezembro, foi o nosso pedido para o prefeito. Até então, eles não estavam nenhum projeto que era de imediato para se fazer o recapeamento da Avenida 2 de Dezembro. Aí começamos também, os moradores nos chamaram lá e nós fomos, inclusive tem uma mercearia ali na 2 de Dezembro, estivemos nessa mercearia e fizemos algumas reuniões com alguns moradores. E até eu passei numa filmagem aí que nós fizemos e lá, poeira, uma avenida importante como a 2 de Dezembro, que inclusive passa o ônibus lá, o coletivo. Os portais de acesso, de entrada e saída. Né? Inclusive é o nome da cidade, né? Da data, o nome 2 de dezembro, que lembra a data de fundação de Araçatuba. Aí o prefeito concordou. Mas no decorrer das nossas caminhadas não conseguimos juntar essa questão do seu Zumiro, né, para poder resolver esse problema do 2 de dezembro. Mas ficou ali uma indicação ao prefeito para que a parte dessa importância financiada desse projeto fosse destinado para arrumar. Então são 1.600 metros, nós chegamos a conversar com alguns engenheiros que estão sem asfalto e tem mais um pedaço do outro lado que é ali perto do skate, onde que os meninos brincam com skate, tem um pedaço ali também. Então ela vai ser reformada toda, inclusive com canteiros, né? Ela vai ficar bem bonita. Perfeitamente. Então a boa nova para quem mora no trecho sem pavimentação, no trecho bastante complicado da 2 de dezembro, é que ela será uma das 13 obras contempladas
nesse plano de melhoria, certo? Certo, só porque eu falei eu falei da mercearia e eu não falei o nome às vezes, é porque eu tinha esquecido. É o seu Dimas Viagnoli, que é o proprietário lá do estabelecimento. Lá, acho que é o único comércio que tem ali naquele pedaço é do seu Dimas. E ele está sempre em contato conosco aqui para reivindicar essas questões aí. E com essa infraestrutura, pode ser que outras pessoas se mobilizem também para se estabelecer ali comercialmente, né? Ah, sem dúvida. É uma avenida muito importante. Dá um acesso bom também ali para os bairros, né, adjacentes ali. Perfeitamente. No seu pequeno expediente também nessa última segunda-feira, dia 12, o senhor dedicou parte do tempo à divulgação de um trabalho de revitalização dos centros comunitários de Araçatuba. O senhor tem parceiros nesse tipo de ação? Como funciona isso? Sim, o principal parceiro é o Rotary Club de Araçatuba. Também no começo da nossa gestão, fomos procurados por vários presidentes de bairros e visitamos alguns lá no bairro Atlântico, conversamos com os presidentes, no bairro da Mandarino, o teto tinha caído, o Ivo Tosi, Nossa Senhora Aparecida, e fomos conversando. E qual que é o nosso... Essa ação social envolve o Rotary Club, que o Rotary tem um núcleo, chama Núcleo Rotário de Ação Social, de Ação Comunitária. Então, NRDC, é chamado NRDC, na verdade é Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário. Correto. O nome correto é esse. E esse núcleo nós começamos a fazer nos bairros. E geralmente essas reuniões de bairro pedindo que reformassem os centros. Nos centros comunitários, por exemplo, no Ivo Tosi, a gente envolve a comunidade começa a ajudar, um leva uma tinta, o outro vai pintar, o outro mexe com a parte elétrica. E nós inauguramos há pouco tempo do Ivo Tosi, né? Juntamos lá e cada um foi de alguma forma se ajudando, colaborando. Então hoje está lá pintado, com luz, com água, tudo ligado. E começamos lá a aula de capoeira. A área de capoeira também foi voluntários que vão lá. Uhum. Cristiele, acho que chama a moça. Tem uma moça chamada Kátia também, que vai fazer a zumba. Já tem o futebol. No bairro Nossa Senhora Aparecida, também nós conseguimos lá, com a ajuda da comunidade, reformar uma quadra que estava abandonada, inclusive colocar luz na quadra. Então hoje à noite as pessoas podem jogar futebol, funciona a zumba lá, que é a Débora que vai lá. O Diego Moreno faz o futebol lá, que também é bem conhecido no esporte em Araçatuba. Ele faz o futsal com a meninada, até 12 anos. Né? E ainda nós estamos reformando, com a ajuda de todos lá, uma quadra de futebol de areia. O jogador Dicão, do Corinthians, também está nos apoiando lá, ele mora ali nas proximidades. E o centro comunitário do Ilda Mandarino, nós chegamos a fazer alguns eventos no Rotary Club para arrumar a cobertura, que caiu o teto ali. Ainda não conseguimos fazer ainda não está coberto, mas estamos fazendo eventos para poder resolver a questão também do Ilda Mandarino. Em resumo, o Estado tem um parceiro muito importante dentro da própria organização, que é a sociedade civil organizada, né? De fato, nós temos aí, representando a sociedade civil, os clubes de serviço. Quando junta forças com a própria comunidade, a gente consegue prover a população de excelentes serviços, né? Sem dúvida. O Rotary Club tem um braço do Rotary que chama Fundação Rotária. A Fundação Rotária tem feito um trabalho belíssimo no mundo inteiro, né? E aqui em Araçatuba nós temos também, em várias entidades ajudado, né, junto com a Fundação Rotária. E uma do trabalho do Rotary Club é o combate à poliomielite, que é a antiga paralisia infantil, né? Hoje já está quase zerada no mundo inteiro. É um trabalho do Rotary Club. Então nós convidamos o Rotary para poder fazer esse trabalho. Estamos indo agora para Taveira. Perfeitamente. Vereador, lembrando que o nosso Rádio Câmara Online, ele será um encontro periódico com todos os parlamentares desta casa para justamente divulgar os trabalhos que são realizados dentro dos gabinetes e fora dos gabinetes, sempre voltados ao bem-estar da população. Então, o nosso encontro aqui no estúdio do Rádio Câmara será sempre periódico, ok? Obrigado. Então tá bom. Essa foi a participação do vereador Dr. Alceu aqui no Rádio Câmara. Desde já eu agradeço. Eu que agradeço, João. Muito obrigado. Até a próxima. Rádio Câmara Online. E a Câmara Municipal de Araçatuba, por meio da Escola do Legislativo Doutora Zezé Bedran, realiza na próxima terça-feira, dia 20 de agosto, às 2h30 da tarde, aqui no plenário do Poder Legislativo, uma palestra sobre biometria. O assunto será abordado pelo promotor eleitoral Flávio Hernandes José,
com o auxílio dos chefes do cartório eleitoral de Araçatuba, Flávio Stipe Vaz e Fabiana Camargo de Oliveira Silva. O evento é aberto ao público e será transmitido ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube, o www.youtube.com.br/Câmara de Aracatuba. E todos vocês estão convidados. E o Rádio Câmara Online desta quarta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola. E o Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Muito obrigado a todos que nos acompanham, uma boa tarde e até amanhã. Até amanhã, com mais uma edição do Rádio Câmara Online.